E aí, pessoal, meu nome é Thales, sou professor de computação e programador. O assunto de hoje é trabalho home office. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e um comentário. Bora pro vídeo. Pessoal, só quero falar aqui que tudo que eu vou falar agora é baseado na minha opinião e na minha experiência. Não quer dizer que o que eu vou falar aqui é a regra, né? Eu não estou aqui para ditar a regra para ninguém, mas eu trabalhei na área aí durante 4 anos, né? E tô aqui para passar um pouco da minha experiência para vocês, né? Para falar o que eu acho, as coisas que eu aprendi até hoje, tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui é baseado no que eu vivi e nas coisas que eu observo, beleza? Galera, se vocês estão se formando aí na faculdade, estão em busca de um emprego de programador, né? Estão acabando um curso técnico, estão estudando, estão procurando sua primeira vaga aí de programador. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu trabalhei 4 anos como programador, totalmente home office, nunca vi a cara de ninguém, mas foi mais por uma circunstância, né? Ainda estava ali no período de pandemia e aí eu tive a oportunidade de ser contratado, né, para trabalhar numa empresa de uma cidade de Ouro Branco. Foi até uma cidade que eu morei. E essa empresa ficava lá e me chamaram para trabalhar lá, né? Fiquei feliz pra caramba na época e aceitei. Fiquei lá durante 4 anos, né? Sempre morei no interior de Minas Gerais. Morei aí pelo menos em 3 cidades: Abaeté, que é minha cidade natal e é onde eu moro hoje; Congonhas, que é próximo a Ouro Branco; e em Ouro Branco. Então eu morei em 3 cidades, né? Estudei em Ouro Branco, né? Fiz faculdade lá de licenciatura em computação no IFMG. E quando eu me formei, eu era auxiliar de instalador de internet. E aí começou a pandemia, né? A empresa me demitiu, porque eu me recusei a ficar trabalhando na rua, pelos riscos e tal. E aí, depois, passou um tempo, a empresa me contratou e eu fui ser programador. Fiquei lá durante 4 anos, como eu falei. Então, assim, foi um período que eu aprendi muito nessa empresa, fiz muito por eles também. Tive uma grande ajuda de uma amiga minha que trabalhava nessa empresa. Inclusive, eu entrei lá para ficar no lugar dela e ela me indicou. Então aí teve duas coisas somadas, né, que ajudaram eu a entrar nessa empresa: a indicação da minha amiga e o contexto que o Brasil estava, o mundo estava na época, né, que era da pandemia e a gente sabe que teve a restrição. Então a empresa me fichou, me contratou nessa época, né, mas por uma circunstância, né, as empresas estavam se adaptando ali, senão ninguém trabalhava, né? Então eu fui uma dessas pessoas que teve a oportunidade de trabalhar home office, por conta da pandemia também. Aí beleza. Aí quando as coisas começaram a se normalizar, acho que muitos de vocês aí podem ter observado que as coisas começaram a ficar mais ou menos do jeito que era antes, né? As empresas pedindo, né, para os seus funcionários voltar para o escritório e as vagas de home office ficando cada vez ali mais escassas, né? Eu não precisei de voltar, né? Eu sempre fiquei em casa mesmo, nunca fui na sede para nada, mas muita gente ali não estava conseguindo mais entrar nessas vagas, né, de home office. A gente sabe que o Brasil não tem muito essa cultura ainda, né? Algumas empresas ficaram, outras não. A gente viu aí empresas grandes mesmo do mercado pedindo para seus funcionários voltar, né? Como a própria Amazon.
que foi uma dessas empresas. E o home office acabou ficando cada vez mais difícil, se não impossível. Né? Impossível não é porque tem gente que consegue ainda. Né? Então, que eu acho que está acontecendo hoje em dia no home office? Eu acho, sinceramente, muito difícil de entrar no home office. Ainda mais morando no interior. Sempre morei no interior, eu tive essa oportunidade pelas coisas que eu já falei aqui para vocês, né? E durante o período que eu fiquei lá na empresa, eu tentei entrar em outras empresas também, né? Aplicando em vagas online, buscando ali pelo LinkedIn, né? Então, assim, eu entrei na empresa, mas eu estava buscando alguma coisa melhor do que o lugar que eu estava, né? Não que estava ruim, né? Mas a gente sempre tem que buscar melhorar, né? E sabem quantas entrevistas eu fui chamado para fazer no tempo que eu estava lá? Uma, uma. Nessa época as coisas já estavam se normalizando, já tinha se normalizado, né? E eu procurando vaga, aplicando, procurando vaga, eu consegui uma entrevista, uma, muito complicado. Então assim, para vocês que estão procurando vaga agora de programador que mora no interior, eu vou ser bem sincero para vocês, é muito difícil. É muito difícil ser programador e morar no interior. Pelo menos aqui no contexto que eu vivo, das coisas que eu posso observar. Não sei na região de vocês, né, como é. Por isso que eu falei ali no início do vídeo que eu não estou aqui para ditar regra para ninguém, mas num contexto que eu vejo e que eu converso com outras pessoas, morar no interior e ser programador é muito complicado. Muito complicado. As pessoas hoje estão procurando as vagas, né, para trabalhar de casa, não conseguem achar, aplicam, não são chamadas. Quando você vai ver ali o número de candidatos por vaga é altíssimo, né? E muitas das vezes você não está entrando naquela vaga ali por indicação. Você viu a vaga, você aplicou. É o que fica mais difícil ainda. Entrar numa vaga de emprego quando ninguém te indica, né? E morando no interior, isso fica mais difícil ainda. Muito mais difícil. Mas vocês podem falar, mas hoje em dia tem internet, você pode conversar com outras pessoas, pode fazer network. Sim, é verdade. É verdade. Você pode fazer isso. Pode aumentar a sua chance de entrar numa vaga ali e tal. A empresa te chamar. É verdade. Mas não te garante que você vai conseguir. E outra coisa, como que você vai abordar a pessoa que você não conhece? Você pode fazer isso, é claro que pode. Mas nem todo mundo tem esse perfil de e aí, como é que você tá? Eu sou fulano de tal, sou programador, tem como você me indicar? Poxa, a pessoa nem te conhece, né? Como que ela vai te indicar ali? Então, dá para você tentar fazer isso? Dá. Então, assim, se você tá acabando a faculdade agora, tá pensando em ser programador, tá fazendo um curso, não tô querendo te desanimar, longe disso, né? Mas é só uma dica, uma visão que eu queria passar para vocês. Morar no interior e ser programador é muito complicado. Muito complicado. E gente que está longe dos grandes centros de tecnologia ali, são pouquíssimas as oportunidades que a gente vai ter, né? É, tem até aquelas brincadeiras, né? Eu me formei em computação, agora eu vou arrumar impressora, né? É mais ou menos isso. Porque vaga de emprego mesmo, na sua cidade, você morando no interior, a não ser que a sua cidade tenha uma empresa de computação, né? Alguma coisa nesse sentido assim, você não vai conseguir uma vaga. Infelizmente, é duro falar isso, mas você não vai conseguir uma vaga. E quando você tentar aplicar uma vaga home office,
vai ter mais centenas de pessoas que vão estar aplicando por aquela mesma vaga ali, sabe? Mais uma vez, não estou falando isso para desanimar vocês, vocês têm que lutar pelos seus sonhos, se é isso que vocês querem, vocês têm que correr atrás mesmo, mas fica um alerta aqui de uma pessoa que sempre morou no interior, que trabalha com tecnologia, que estudou e que para mim sempre foi difícil também de conseguir uma vaga, né? Tô sempre aplicando também, sempre tentando me atualizar, mudar currículo, pegar essas dicas que a gente vê na internet aí. Mais para frente vou até fazer um vídeo sobre isso também, sobre currículo, essas coisas. Mas fica só na imaginação essas dicas, assim. É muito complicado. Dificilmente é isso que vai te fazer entrar numa empresa. É ter um currículo maravilhoso, lindo, sabe? Não, não é essas coisas que vai te fazer entrar. Ainda mais morando no interior, né? Mais uma vez falando, a cultura do nosso país é muito complicada. A gente não tem essa cultura ainda do trabalho home office, né? O patrão tem que ver você trabalhando ali, porque ele sempre vai estar desconfiado se você está fazendo ou não, se você está tentando enganar ele ou não, né? É, é assim, é complicado. O nosso país é muito complicado nessa questão. A gente é muito atrasado nessa questão ainda. Então, não desiste. Não desiste de ser programador, se é o que você gosta de fazer. Eu gosto muito de ser programador. É muito divertido resolver as coisas ali. Quando você consegue fazer alguma coisa muito difícil, que você vê, nossa, deu certo, eu consigo fazer. É bom demais. Muito satisfatório. Mas infelizmente, pra gente que mora no interior, longe dos grandes centros, é muito complicado. É quase aquele menininho ali que tem um sonho de ser jogador de futebol, que mora bem lá no interiorzinho mesmo e quer fazer uma peneira ali, né? Para um time grande, para ver se passa e fica lá. É mais ou menos isso também, a analogia. É com a gente aqui também. Eu não sei, eu acho que a criança que quer ser jogador ainda é mais fácil para ela, talvez seja mais fácil para ela do que pra gente, que é programador e vive no interior, sabe? E é isso, pessoal. É essa mensagem que eu queria passar para vocês, essa conversa que eu queria ter. Mais uma vez, não tô aqui para desanimar ninguém, né? Mas é importante também vir alguém aqui e falar para vocês que não é tudo que a gente vê na internet que seja verdade. Ah, hoje eu sou programador, estudei e amanhã já tem 50 vagas para mim, eu vou escolher a melhor e aí eu vou trabalhar de qualquer lugar. E aí começar a postar vídeo no Instagram. Nossa, hoje eu estou trabalhando da praia. Hoje eu estou trabalhando, sei lá, da Europa. Cara, isso aí é mito, isso é para te vender um sonho. A maioria disso é para te vender um sonho que não existe. Não existe isso. Quer dizer, existe para algumas pessoas, mas é pequena a parcela de gente que consegue viver desse jeito, sabe? É muito pequena. E quando a gente vê aquilo, a gente fica iludido. Nossa, é isso que eu quero para minha vida. Só que é pouca gente que chega lá, muito pouca mesmo, muito pouca. Eu acho que eu nunca vou conseguir, sendo bem sincero. Acho que eu nunca vou conseguir ser isso. Eu até brincava com um amigo meu, que aqui no fundo de casa é cheio de árvore, né? Então dá a impressão que eu tô num sítio, eu tô numa floresta. Ah, vou lá pro fundo de casa também, vou tirar uma foto, né? Fazer um vídeo, vou colocar na internet. Estou trabalhando da Amazônia, ou estou trabalhando da minha chácara aqui como programador. E vender para as outras pessoas também essa falsa sensação que ser programador vai te dar essa liberdade, né? É lógico que algumas pessoas vão sim ter essa liberdade, vão conseguir fazer isso, né? Mas é muito difícil chegar lá, ainda mais morando no interior como eu, né? Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês, esse alerta. Mais uma vez, não estou aqui para desanimar ninguém, mas é muito importante também alguém ser sincero na internet e passar para vocês esse feedback.
né? Não desistam, estudem mesmo. É muito importante estudar. Tentem, se apliquem para as vagas ali. Não desistam, mas fiquem na cabeça que morando no interior, longe dos grandes centros de tecnologia, é muito difícil arrumar uma vaga e é muito difícil arrumar uma vaga home office. Beleza, gente? É isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam ou não. Deixa o like, o dislike, se não tiverem gostado também. E logo logo vai estar saindo mais vídeos aí, beleza? Valeu, falou!